Você trouxe Bíblia? Abre em Mateus capítulo 25. Mateus 25, do verso 14 ao 30. Quero ler uma porção um pouquinho maior nessa manhã, queridos. Mateus capítulo 20, do versículo 14 ao 30. 25. Mateus 25, 14 ao 30. A palavra de Deus, ela fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez ajustes de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali fará choro e ranger de dentes. Curve sua cabeça por um minuto. Senhor Deus, nós colocamos a sua palavra diante do Senhor, Pai, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações nessa manhã, Senhor. Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um aqui. Amém. Queridos, essa parábola é contada pelo próprio Senhor Jesus, e ela aponta alguns princípios do reino de Deus que devem conduzir a minha e a sua vida. Quando nós olhamos na NVT, na nova versão transformadora, o versículo 1 ele descreve assim, Mateus 25, 14 na NVT. Olha como que a palavra de Deus nos fala: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. Então é uma parábola, queridos, que ilustra o reino dos céus, queridos, que nos aponta para princípios do reino de Deus. Podemos sacar aqui alguns princípios valiosos e princípios práticos para o dia a dia. Queridos, o reino de Deus, ele é real. Posso ouvir o amém? O reino de Deus, ele é extremamente real. Na cruz, queridos, Deus se torna rei. O Filho de Deus morre na cruz e se torna rei. Por isso que ele é Rei dos reis e Senhor dos
senhores. O verbo se faz carne, se entrega pela minha e pela sua vida e se torna rei. O reino de Deus tem um rei. Fala um amém aí. Existe um rei, queridos. Olha o que o verso 15 nos fala. A um deu 5 talentos, e ao outro deu 2, e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. Queridos, esse Senhor, ele divide os talentos, dando 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Como? De acordo com a capacidade de cada um. De acordo com a capacidade de cada um. Como nós conversamos há alguns domingos atrás, queridos, Deus tem um propósito para cada um de nós, queridos. E esse propósito, ele é pré-definido na eternidade. E é segundo a capacidade de cada um. Segundo a capacidade administrativa de cada um. O que Deus tem para mim e para você, queridos, eu e você temos a capacidade de cumprir. Aquilo que Deus depositou nas nossas mãos, eu e você temos a capacidade de multiplicar. Porque Ele dá segundo a capacidade de cada um. E isso é libertador, queridos. Não é pelas nossas forças, mas pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas, mas isso é libertador, queridos. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 12 ao 13 nos fala. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo do 12 ao 13. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha que interessante. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Queridos, aquilo que Deus tem dado para mim e para você, queridos, nós temos a capacidade de administrar. Esse é um princípio poderoso. Deus sabe a nossa capacidade e Ele te dá talento segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Você já passou por tempos difíceis e falou, vou morrer? Sim ou não? Morreu? Não. Disse eu não vou passar. Passou ou não passou? E se você usou a sabedoria de Deus, quando você passa, você sai mais forte, sim ou não? E isso é um princípio poderoso, queridos. Deus nos dá aquilo que nós temos capacidade de administrar. Se Deus está te chamando para cuidar de um grupo familiar, Ele está te chamando porque Ele está te dando a capacidade de administrar aquelas pessoas. Se Deus está te chamando para abrir uma igreja, o que acontece? Deus vai te dar a capacidade de administrar aquilo. Sim ou não? Por isso, queridos, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender que nós temos um chamado, nós temos um propósito da parte de Deus para as nossas vidas. Ele não nos dá algo maior que venha nos destruir, queridos. Por isso que eu e você não podemos nos comparar. A comparação, queridos, é o veneno da alma. Por isso não se compare, queridos. Toda comparação é demoníaca. Preste atenção aqui em mim. Toda comparação é demoníaca. Sabe por quê? Porque ou você se compara para cima, ou você se compara para baixo. Se você está se comparando para cima, queridos, você se compara com o outro e você se acha superior. Ou você se compara para baixo. Ah, só lá, Deus deu 5 para aquele lá. Ó. Nada a ver, né? O cara é um Zé. Consegue me entender? Por isso, queridos, não se compare, queridos. O Senhor nos dá talento segundo a nossa capacidade. Olha o que Salmo 73, capítulo 1 ao 3 nos fala. De fato, Deus é bom para com Israel,
para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que me desviasse os meus passos, pois eu invejei os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Quem escreveu esse salmo, queridos, é Asaf. Asaf era um dos ministros de louvor do tabernáculo de Davi. Quando Davi monta o tabernáculo na tenda, ele faz a adoração 7x24, queridos. Toda hora, a todo momento, rodando grupos de louvor e adoração na frente da arca. E estava lá Asaf ministrando isso. Provavelmente Asaf foi quem conduziu o louvor na inauguração do templo, quando a nuvem entra no templo de Salomão e os ministros não se aguentam em pé. Mesmo tendo essa vivência, ele se compara com os outros. Os levitas, eles não tinham porção de herança, eles não tinham nada no seu nome. E ele começa a olhar e fala, os ímpios prosperam. Se eu e você entrarmos na comparação, queridos, nós começamos a nos perder naquilo que Deus tem separado para mim e para a sua vida. A comparação, queridos, envenena a nossa alma. Amém? Por isso, não se compare. Não se compare. O que são os talentos da parábola? Em primeira menção, queridos, é dinheiro, queridos. O talento na época de Jesus era uma unidade monetária de alto valor, queridos. E também uma unidade de peso de medida. Nós não temos muito claro como porque haviam talentos babilônicos, gregos e romanos. Então nós não conseguimos definir bem ao certo quanto que era o valor. Mas nos dias de hoje, queridos, nós podemos fazer uma correlação. Em relação ao dinheiro, um talento era equivalente a 6.000 denários. 6.000 denários. Um denário era um dia de trabalho braçal de um trabalhador comum. Imagine, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho de um trabalhador normal, de um trabalhador comum. Isso dá aproximadamente entre 16 e 20 anos de salário de um trabalhador. O que recebeu um talento, queridos, ele recebeu 20 anos de trabalho assalariado. 20 anos. Perceba, eles receberam. Repete assim comigo, receberam. Eles receberam, o Senhor deles deu, para que eles administrassem até quando Ele voltasse. Eles receberam para administrarem até quando eles voltaram. Eu e você, queridos, recebemos a graça de Deus nas nossas vidas, sim ou não? Para administrarmos até o tempo que Jesus voltar. Eles não trabalharam para isso, eles receberam, assim como eu e você. Eu e você recebemos nova vida, sim ou não? Merecíamos? Não, simplesmente recebemos. Nós recebemos dons e talentos da parte de Deus, porque conquistamos? Não, porque a graça de Deus nos alcançou. Nós recebemos em Cristo Jesus. Você recebeu uma nova vida, você recebeu o perdão dos seus pecados, assim como eles receberam. E eu e você recebemos essa nova vida. Tudo o que temos hoje, queridos, não é nosso. Volta para a parábola. Eles receberam, sim ou não? E eles partiram para administrar. O que eles tinham não era deles. Recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, sim ou não? E essa vida que recebemos e temos hoje, não nos pertence. Somos mordomos fiéis daquilo que Deus tem nos dado. Os nossos filhos não são nossos, o nosso corpo não é nosso, o nosso salário não é nosso, nós somos mordomos fiéis daquilo que Deus tem nos dado. Nós somos meros administradores de uma fortuna de dons que foram confiados a nós. Existem dons e talentos sobre a sua vida, falam amém aí. E somos administradores disso. Olha o que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 nos fala. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como
encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sirvam uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Em uma multiforme graça de Deus, vários dons misturados, uma pessoa não é igual a outra, e nós administramos isso servindo uns aos outros, com aquilo que Deus tem nos dado. O dom que eu e você recebemos, você recebeu dons da parte de Deus, e esses dons apontam para o seu propósito e se manifestam quando você serve aos outros. A palavra dom é carisma, queridos, é essa palavra aqui no original grego. A palavra dom é favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, dom da graça divina, dom da fé, conhecimento, santidade, virtude, queridos. E nós, com esses dons que nós recebemos gratuitamente, que nós não conquistamos eles, nós servimos uns aos outros, com o dom que eu e você recebemos sem qualquer mérito próprio. Sim ou não? Por isso, queridos, que nada é nosso e tudo é dele. Quando eu entendo isso, eu começo a usar os dons que eu tenho para servir pessoas. Não uso mais os dons em benefício próprio. Usamos os dons para servir. Quando falamos em dons, queridos, nós não estamos falando somente em dons espirituais dados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos pelo menos três conjuntos de dons que nós podemos falar assim, que Deus nos dá. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Preste muita atenção aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então há uma diversidade de dons dados pelo Espírito Santo. Há uma diversidade de ministérios, que são 5 ministérios dados pelo próprio Senhor Jesus. E há uma diversidade de operações, que nós poderíamos falar dons operacionais, que são dados pelo próprio Deus, que opera tudo em todos. Vamos lá, os dons dados pelo Espírito, dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé sobrenatural, dons de curar, operação de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretações de línguas. É uma lista de 9 dons que nós vemos em 1 Coríntios. E esses dons, eles são distribuídos, queridos, pelo próprio Espírito Santo de Deus para a edificação da sua igreja. E você flui, ou pode fluir nesses dons. Por isso que o apóstolo Paulo fala, busque com zelo os dons espirituais, busque com paixão. Para quê? Para que você possa dizer que de alguma forma Deus te usa para alguma coisa? Não, queridos, para serviço no corpo de Cristo. Os outros dons de ministério ou serviço que são dados pelo próprio Senhor Jesus são os 5 ministérios. Efésios capítulo 4. Mas ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E você recebeu um desses dons espirituais, desses dons ministeriais. Tem um ministério sobre a sua vida. O ministério, queridos, é serviço. Existe um serviço para a sua vida na casa de Deus, que aponta para um desses 5 ministérios. Os 5 ministérios é o quê? Para que a gente ganhe um título na casa de Deus? Não, queridos. Para que a gente use esse dom, esse serviço para ministrar às pessoas. Existem os dons
dados pelo próprio Deus, que nós podemos colocar como dons operacionais. Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8. A palavra de Deus fala assim: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que foi dada. Se é profecia, segundo a porção da fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, queridos, tem um dom de contribuição. O que contribui com generosidade. O que preside ou administra com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Então nós vemos mais uma série de dons, queridos, dados pelo próprio Deus. Profecia, serviço ou ministério, ensino, exortação, que é o encorajamento, o dom de encorajar as pessoas, o repartir, o contribuir com liberalidade, o presidir, liderar ou administrar. Existe um dom de administração, queridos. Porque quando nós falamos de dons dados por Deus, a gente acha que só vamos sair no reteté. Não é, queridos. Existe um dom da parte de Deus, que é o dom de administração. Extremamente importante na casa de Deus. Fala um amém aí, para mim achar que você está acreditando. Existe, queridos, o dom de misericórdia, que é exercido com alegria, socorro ao governo, queridos. Que é mencionado também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E esses são dons que recebemos da parte de Deus. Quando nós olhamos essa lista, forma várias configurações, queridos. Aonde eu e você somos capacitados a servir na casa de Deus com dons que recebemos, não que conquistamos. Além desses dons específicos, queridos, temos o dom da vida, as nossas finanças, tudo que engloba o nosso ser. Você é abençoado, sim ou não? Quando você olha para a sua vida, você é abençoado, sim ou não? Sim. Temos paz, sim ou não? Temos ou não temos? Quando entramos na casa de pessoas fazer uma visita, queridos, nós podemos falar que a paz de Deus entre nesse lugar. Porque eu e você somos portadores da paz. Então Deus nos cobriu, queridos, assim como esses servos na parábola dos talentos, com uma fortuna que nós nem sabemos o que é ainda direito. A paz que eu e você temos, queridos, não é todo mundo que tem. A alegria que você tem, queridos, não é todo mundo que tem. Pastor, mas eu estou passando por uma fase meio tribulada. Queridos, você tem a paz e você tem períodos de tribulação na sua vida, amém? As pessoas que não estão em Cristo, elas têm períodos de tribulação, elas vivem uma vida de tribulação com alguns períodos de euforia. Por isso, queridos, que nós buscamos multiplicar esses dons e talentos que Deus tem nos dado. Olha o que Mateus capítulo 25, verso 16. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar, com eles ganhou outros 5. Perceba, queridos, ele saiu imediatamente. Aquilo que ele recebeu, ele multiplicou. E aqui eu tinha algumas crises, queridos. Quando você olha para esse texto, é quase um capitalismo selvagem. E você fala, Jesus, é isso aí mesmo. Mas se eu e você entendermos que no reino de Deus nós multiplicamos para servir, queridos, as crises acabam. Os dons e talentos que Deus nos deu, queridos, nós multiplicamos. Para quê? Para servir pessoas. Para sermos servos dos nossos irmãos. Não buscando posição, não buscando status, não buscando fama, não buscando reconhecimento, mas nós multiplicamos, queridos, aquilo que Deus tem nos dado, para cada vez mais nós servirmos melhor. Ele imediatamente
saiu para negociar. Aquilo que você recebeu, dinheiro, dons, talentos, são multiplicados para o serviço na casa de Deus, para servir aonde nós estamos, para servir lá no teu trabalho, para servir aonde você estuda, na sua universidade, no seu colégio. Nós usamos isso para servir pessoas. Só que para multiplicarmos, queridos, nós precisamos correr risco. Eu não entendo muito de mercado de ação, mas para você dobrar investimento, provavelmente você vai ter que correr risco. E aqui eu não estou falando para você correr risco com as suas finanças, amém? Um ponto, amém? Não é isso que eu estou falando. Não vai lá, faz alguma coisa, foi o pastor que mandou, não. Não é isso, amém? Mas com relação aos dons e ao reino, eu e você precisamos correr risco. É mais fácil, queridos, viver uma vida acomodada sem correr risco. Às vezes o correr risco, você que é uma pessoa muito tímida, é entregar um convite da igreja para o caixa do mercado. Às vezes correr risco para você é ir na rua e evangelizar uma pessoa. É fazer um pouquinho mais daquilo que você não consegue fazer naturalmente. Posso ouvir um amém? É dar um passo a mais, é sair e se expor um pouco mais, é correr risco. Quando nós saímos de Paranavaí para vir para Vitimarsum, nós corremos risco. A gente estava saindo com 2 crianças pequenas, a Aline tinha 4 meses, nós saímos de Vitimarsum, de Paranavaí, fomos para Vitimarsum, nós não tínhamos salário, a igreja estava começando, nós tínhamos 5 famílias, nós precisávamos correr alguns riscos. Conversando esses dias com o Arno, ele falou, eu pensei que vocês não iam superar o começo, mas superamos, queridos, supera. Mas eu e você precisamos correr risco, você consegue me entender? E o correr risco, queridos, não é você fazer algo, é você estar sempre um passo a mais, sempre um passo a mais. Se você tem dificuldade às vezes de evangelização, se você tem dificuldade às vezes de expor a palavra de Deus, vai dando um passo a mais, corra riscos, porque você vai multiplicar os talentos sobre a sua vida. Quando olhamos para as nossas vidas, precisamos reconhecer os dons que recebemos, reconhecer o favor de Deus, e entender que um dia eu e você vamos prestar contas. Queridos, Deus te abençoou de forma extraordinária. Existem bênçãos espirituais sobre a sua vida. Existe, queridos. Você não é um coitadinho de Jesus. O pior lugar para o crente estar é no lugar de vítima, queridos. Você não é um coitadinho de Jesus. A gente cantou, sabe aquela música, sou uma florzinha de Jesus? Eu acho que cantamos tanto que alguns acreditaram. Queridos, você não é uma florzinha de Jesus, você não é um coitadinho, você é uma nova criatura, empoderada em Cristo Jesus. Você nasceu, você saiu do império das trevas e foi colocado no reino do Filho do seu amor. Você é filho de Deus. Além de filhos, Deus te colocou algo na sua vida. Ele colocou dons, talentos, então pare de se achar um coitadinho. Olha o que Mateus capítulo 25, verso 19 nos fala. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Depois de muito tempo. Queridos, nós não gostamos muito de falar sobre isso, queridos, mas eu e você, nós vamos prestar conta. Não somos salvos pelas obras, queridos, mas nós vamos prestar contas das nossas obras. Olha o que Apocalipse capítulo 20 nos fala, e 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 nos fala. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se uns livros,
não é o livro da vida. Abriu-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não era um julgamento para salvação, porque os nomes que estavam escritos no livro da vida estão escritos, mas era um julgamento segundo as suas obras. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas e quer más. Queridos, eu e você vamos prestar contas. Por isso que existe uma responsabilidade. Eu gosto de classificar a responsabilidade como resposta a uma habilidade. A graça de Deus nos salvou, sim ou não? Merecíamos? Não. Recebemos de graça. Dom, repete assim comigo, dom. Recebemos um dom. Agora nós temos a resposta a essa habilidade, que é a responsabilidade, aonde nós respondemos aquilo que nós recebemos. As obras não vão definir onde nós vamos passar a eternidade, mas as obras vão definir como nós vamos passar a eternidade, porque o galardão vai ser segundo as nossas obras, e não é nem pelo galardão, queridos. Imagine você diante de Jesus. Você ama Jesus, sim ou não? Você já decepcionou alguém que você ama? Você olhou nos olhos dessa pessoa que você decepcionou? É bom ou é ruim? Muito ruim. Você ama Jesus? Mais do que tudo? Imagine um dia, você vai estar frente a frente com Ele. Ele vai olhar nos seus olhos e falar: Ezer, não fez nada do que eu pedi para você fazer. Consegue me entender? Um dia, nós vamos estar diante dele, queridos. Nós vamos olhar nos olhos dele. Assim como nós somos conhecidos, quando os nossos olhos olharem ele, assim como nós somos conhecidos, nós vamos conhecer a ele. Todo mistério, queridos, vai ser revelado a nós. E nós vamos estar diante de um tribunal, e nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. O que nós fizemos com os dons e talentos que ele nos deu. Consegue me entender? Isso não é para te gerar um peso, mas sim um temor. Porque como o pastor Arno falou semana passada, o temor é o princípio da sabedoria. Quando eu entendo, queridos, que cada ação minha a ponto de o Senhor Jesus falar que nós vamos prestar contas de cada palavra que saiu das nossas bocas. Queridos, cada palavra que saiu das nossas bocas. Isso precisa gerar um temor no nosso coração. E nos despertar para uma responsabilidade que eu e você temos. Amém? Por que um dos servos não conseguiu multiplicar? Olha Mateus 25, do 24 ao 25. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o talento na terra. Aqui está o que é seu. Ele ficou com medo, queridos. O medo nos paralisa, queridos, para a obra de Deus nas nossas vidas. Ele nos impede de correr risco e nos leva a viver uma vida de autoproteção.
O que esse homem fez foi tentar se proteger. Nos impede de avançar. Quando falamos de finanças, queridos, que é o assunto principal da parábola, quando fala de finanças, queridos, ele se manifesta de duas formas: o medo da falta e o medo da perca. Quando eu não tenho, eu caio, queridos, em um engano de achar que se eu tiver mais, eu estarei seguro, livre do medo. Então eu não tenho, eu fico imaginando, se mais eu tivesse, eu encontraria um lugar de segurança. Quando eu encontro e tenho, o que acontece? Eu começo a ter medo da falta, de perder aquilo que eu conquistei. E caímos em uma armadilha de acreditar que se eu tiver mais, terei mais segurança. E deposito a minha confiança no dinheiro. E quando eu tenho mais, deposito essa confiança cada vez mais no dinheiro. E tenho medo de perder. E a obra do Espírito Santo em nós é nos levar a confiar totalmente em Deus. Olha o que Salmo, capítulo 125, versículo 1 e 2 nos fala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Queridos, a ilusão de encontrar um lugar de descanso nas finanças, queridos, sempre vai nos derrubar. Ou nos derruba pelo medo da falta, ou nos derruba por medo de perder aquilo que conquistamos. Agora, quando eu deposito a esperança e a minha confiança em Deus, queridos, não importa muito se tem ou não tem. Sim ou não? Eu não sou abalado emocionalmente. Porque os que confiam no Senhor, eles não serão abalados. Então a obra do Espírito Santo é sempre nos levar a confiar em Deus. Momentos de escassez financeira, muitas vezes nas nossas vidas, é obra de Deus, queridos, é favor de Deus, nos levando a confiar nele. E quando eu confio nele, queridos, eu não sou abalado. Amém? Nós precisamos entender isso. Porque senão a gente sempre vai cair na ilusão. Se eu tiver mais portas vão se abrir. Queridos, não é o dinheiro que abre portas na sua vida, é o próprio Jesus. Lembra de Apocalipse? Eu vi a sua fidelidade, eu vi a sua luta. Eu coloquei diante de você uma porta aberta. Uma porta aberta. Aberta pelo próprio Deus. Por que esse servo teve medo? Por não conhecer o seu Senhor. Olha o que Mateus 25, o 24 e o 26, nos diz. Chegando, pois, por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo. Repete assim comigo, severo. E daí o texto continua. Daí o Senhor responde, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho aonde não plantei, e ajunto onde não espalhei. O Senhor repete as mesmas afirmações, mas o Senhor não repete que ele é um homem severo. O Senhor não repete ou não afirma que é um homem severo. A palavra severo, queridos, é essa palavra aqui, ó. Duro, difícil, bruto, rígido, pessoa difícil, inflexível, severo. De coisas violento, bruto, ofensivo e intolerante.
Essa é a mesma palavra, queridos, que Jesus usou para descrever os fariseus em Mateus capítulo 18, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus fala. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Essa palavra dureza é a mesma palavra que está lá na parábola. É a mesma palavra que o autor a Hebreus usou para implorar aos leitores que não endurecessem o coração, em Hebreus capítulo 3, versículo do 7 ao 8. Por isso, como diz o Espírito, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam. É a mesma palavra, o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação do deserto. O servo que recebeu 1 talento nunca conheceu o seu Senhor, porque o nosso Deus não é um Deus inflexível. Ele morou no mesmo teto, ele dividiu o mesmo endereço, ele participou de muitas coisas junto com esse Senhor, porque ele deveria ser da confiança desse Senhor, porque ninguém entrega uma fortuna a quem não conhece. Então esse homem participava talvez da mesma casa que esse Senhor e não o conhecia. E é um risco que eu e você corremos, de compartilhar talvez a mesma vida, mas não conhecer. Por isso que nós chamamos sempre as pessoas à intimidade com Deus, porque se conhecemos a Deus, vamos compreender quem Ele é e vamos multiplicar aquilo que Ele tem nos dado. Eu e você conhecemos o nosso Senhor. Eu e você conhecemos o nosso Senhor. Eu quero fechar com esse versículo, queridos. Daniel capítulo 11. Versículo 32, a parte B, eu gostaria já de convidar também a equipe de louvor a subir aqui. Mas o povo, que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Nós não somos daqueles que enterram os nossos talentos. Nós somos um povo que conhece o nosso Deus. E nós vamos nos esforçar. E nós vamos fazer proezas, manifestando a graça e o favor de Deus aonde nós estivermos. Expandindo o reino de Deus. Por isso, querido, se levante, multiplique aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Sirva as pessoas e aumente a sua capacidade administrativa. Use os dons e talentos que Deus tem te dado para o avanço do reino de Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos orar?